Hoje nós iremos estudar sobre linha de campo e o vetor campo elétrico gerado por várias cargas putiformes. Linhas de campo. Para efeito de estudo, a existência de um campo elétrico em uma dada região do espaço admite duas formas de representação. A primeira é usar o vetor campo elétrico E, que pode ser determinado para os diversos pontos da região, uma vez conhecida a distribuição de cargas elétricas fixas. Então, tenho a seguinte coisa. Se eu tenho uma carga positiva e tenho uma carga negativa, o que é que pode acontecer? Essa linha de campo, esse campo elétrico vai ser gerado da carga positiva e vai para o infinito, sempre. Então, tem uma carga elétrica fixa, uma carga de fonte, uma carga fonte que positiva, e ela vai para o infinito. Se eu tenho uma carga elétrica aqui, no caso aqui é negativa, o que é que vai acontecer com o vetor campo elétrico? Vai ser produzido no infinito, essa força, no caso esse campo elétrico, vai findar na carga negativa. E vai ser atraído pela carga negativa. Então, vai ter apenas esses dois casos. As propriedades das linhas de campo. Tem duas propriedades. A primeira, são sempre linhas abertas que se originam no infinito ou nas cargas positivas e findam no infinito ou nas cargas negativas. Assim sendo, não pode começar e terminar no mesmo ponto. Então, aqui são os dois casos, como havia explicado no slide anterior. Se a carga for positiva, o vetor campo elétrico vai ser produzido nela e vai para o infinito. Se a carga elétrica for negativa, o vetor campo elétrico vai ser produzido no infinito e vai findar na carga negativa. Essas setas que está aparecendo é chamado de linhas de campo. O segundo caso, elas nunca se cruzam. Se houvesse cruzamento, teríamos no mesmo ponto dois vetores campo elétrico. Por que está afirmando isso? Se aqui a carga é positiva e a carga é negativa, então o vetor campo elétrico vai ser produzido na carga positiva e vai findar na carga negativa. Se a carga aqui fosse positiva, no caso que é o ponto B aqui, as duas, como havia falado aqui, ó, elas nunca se cruzam. Por que elas nunca se cruzam? Se a carga é positiva e a carga aqui é positiva, ela vai ser produzida na carga positiva, não vai findar na carga negativa. O que é que vai acontecer na carga positiva? Se eu tenho a carga positiva e a carga positiva, a linha de campo não vai findar na carga positiva. O que é que vai acontecer? Vai se repelir. Então, vai ter esse formato. Ou o inverso. Se aqui é negativo e aqui é negativo, eles nunca vão se cruzar, as duas, porque as duas são negativas. Essa é a ideia de linha de campo. Vetor campo elétrico gerado por várias cargas putiformes. Um ponto qualquer do espaço onde está sob a influência não somente de uma, mas de várias cargas putiformes, quando colocamos uma carga de prova Q nesse ponto, tem a superposição de várias forças, acarretando uma força resultante. Essa força resultante pode ser entendida como fruto do campo elétrico total resultante, devido às várias fontes, isto é, o campo elétrico resultante da ação de várias cargas, que é a soma dos campos que cada um produziria isoladamente. Então, tem a seguinte coisa. Eu vou ter um ponto fixo, um ponto P qualquer, e eu vou ter várias cargas elétricas fixas. Q1, Q2, Q3... O que é que vai acontecer? Eu vou estudar isoladamente
cada campo elétrico desse aqui, de cada um. Será de aproximação, de afastamento. Então, quando eu encontrar todos os campos elétricos de cada um, Q1, Q2 e Q3, eu irei somar. E o que é que eu vou ter de observar? Se ela tem a mesma direção e o mesmo sentido. Se ela tiver a mesma direção e o mesmo sentido, irei somar os vetores campo elétrico. Se ela tiver a mesma direção, mas sentido contrário, eu vou subtrair o maior menos o menor. Como é que calcula a intensidade do campo elétrico? A intensidade desse campo elétrico depende do meio em que a carga está inserida e poderá ser encontrado através da seguinte forma. Então, o vetor campo elétrico, isso vai ser igual a constante eletrostática vezes o módulo da carga dividido pela distância ao quadrado, onde essa carga será a carga fonte, a carga de prova é o Q minúsculo, no caso não vem, será determinada apenas a força, não necessita nesse problema. A unidade de campo elétrico será dada em Newton por Coulomb, essa distância será dada em metro, a carga elétrica será dada em Coulomb, a constante eletrostática, se for no vácuo, posso determinar a unidade do sistema internacional. Vamos aqui ao exemplo. Sejam duas cargas, uma positiva e a outra negativa, dispostas no vácuo conforme a figura abaixo. Sabe-se que o módulo das cargas são iguais, aqui. Sendo assim, calcule a intensidade, a direção e o sentido do vetor campo elétrico resultante em P, admitindo que a carga vale 2,10 a menos 6. A diferença de uma carga para a outra é apenas o sinal. Uma vai ser positiva e a outra será negativa. E estão separados pela distância de 0,3 metro. O que é que eu vou fazer? Para mim saber se eu vou somar ou subtrair os vetores campo elétrico. Para mim encontrar o vetor campo elétrico resultante. Vetor campo elétrico resultante. O que é que eu vou fazer? Primeiro vou fazer a comparação aqui. Se a carga é positiva, como havia falado, que o ponto P sempre será positivo, colocando essa ideia, que a carga positiva será produzido, será gerado na carga positiva e vai para o infinito, então posso observar que o vetor campo elétrico da primeira carga, deixa eu apagar aqui, terá esse sentido aqui, ó. Então posso dizer, vou colocar aqui como sendo 1, carga 1, vou colocar aqui sendo a carga 2. Então posso observar que o vetor campo elétrico 1 terá a direção, a horizontal, e o sentido da esquerda para a direita. Vou observar agora a carga 2. A carga 2 é negativa. Se a carga 2 é negativa, então posso observar que o vetor campo elétrico vai ser produzido no infinito e vai findar na carga negativa. Então será de aproximação. O E2. Ou você coloca a ideia que o ponto P sempre será positivo. Positivo com negativo há uma aproximação, então será de atração. Mas essa ideia de o ponto ser positivo e a carga ser negativa é válida também. Se eu posso observar que a direção será na horizontal e o sentido será o mesmo, então vou somar. Direção horizontal, o sentido de aproximação. Então, vou somar o vetor campo elétrico 1 mais o vetor campo elétrico 2. Irei somar. Então, vamos calcular aqui. A distância 1 vale 0,3 metro. A carga Q1
vale 2,10 a menos 6 Coulomb. Constante eletrostática, 9,10 a nona. Então, vou encontrar o vetor campo elétrico 1. Então, o vetor campo elétrico 1 vai ser igual a K, constante eletrostática, vezes o módulo da carga, dividido pela distância ao quadrado. Então, o vetor campo elétrico 1 ser igual a, vai ficar 9,10 a nona, vezes o módulo da carga, que vale 2,10 a menos 6, dividido pela distância ao quadrado, no caso 0,3 ao quadrado. 9 vezes 2 vai ficar 18,10A. 9 tira 6 vai ficar 3. Sobre 0,3 ao quadrado vai ficar 0,09. Então, o vetor campo elétrico vai ser igual a... Eu posso escrever aqui em notação. Então, posso escrever da seguinte maneira. Vai ficar 18,10 a terceira sobre 9,10. Vou voltar, adiantar duas casas. Ó. Menos 1, menos 2. Quando eu ando da esquerda para a direita, vai ser menos 2. Então, posso dizer que 18 dividido para 9 vai ficar 2,10A. Produto quociente mesma base, vou repetir a base que é 10 e subtrair os expoentes. Vai ficar 3. Aí tem um menos 2, quando eu jogar para cima vai ficar 2. Então, o vetor campo elétrico vai ser igual a 2,10 a 5. Newton por Coulomb. Agora eu vou encontrar o vetor campo elétrico 2. Mesmo procedimento. Se eu sei que a carga é a mesma, Q1 vai ser igual a Q2, e eu sei que a distância é a mesma, então posso dizer que o vetor campo elétrico 1 vai ser igual ao vetor campo elétrico 2. Que isso vai ser 2,10 a 5. Então, o vetor campo elétrico resultante, isso vai ser igual a, como tem a mesma direção e o mesmo sentido, eu vou somar. Então, o vetor campo elétrico resultante vai ser igual a 2,10 a 5 mais 2,10 a 5. Então, o vetor campo elétrico resultante vai ser igual a 2 mais 2 vai ficar 4,10 a 5 Newton por Coulomb. Eu só posso somar se tiver o mesmo expoente. Ó. Tem uma base 10 e tiver o mesmo expoente. Aqui é 5, aqui é 5. Se tivesse aparecido um 6 aqui e aqui fosse um 5, não daria para me somar. Porque os expoentes seriam diferentes. Então, vou repetir a base, que é 10, e o expoente, e vou somar os números que está próximo. Que está multiplicando. Ó. 2 mais 2 dá 4. Então, o que é que eu posso observar? A intensidade do vetor campo elétrico vai ficar 4,10 a 5 Newton por Coulomb. Qual a direção? A direção será
será horizontal. Horizontal. E o sentido? Qual o sentido? Vai ser da esquerda para direita. Da esquerda para a direita, ó, tá aqui, ó. Foi produzido aqui, ó, da esquerda para a direita. Mais outro exemplo. Duas cargas elétricas A e B estão separadas pela distância de 2 metros no vácuo, conforme mostra o esquema. Tá aqui, ó. Então, as duas cargas estão separadas por uma distância de 2 metros. E ao lado direito foi colocado um ponto P que dista 1 metro. Sendo a carga A valendo isso aqui e a carga B valendo isso. Determine a intensidade do vetor campo elétrico em um ponto P situado sobre a reta que une as cargas 1 metro à direita da carga de QB. Então, ele falou que foi colocado um ponto P à direita da carga QB. Então, o vetor campo elétrico vai ser produzido no ponto P. Então, vou desenhar os vetores. Deixa eu pegar uma cor diferente aqui. Azul. Primeiro vou determinar a direção, o sentido do vetor campo elétrico relacionado ao A. Se a carga aqui é positiva e o ponto, eu coloco a ideia que ele é positivo, então vai ser produzido o campo elétrico no ponto, na carga positiva e vai para o infinito. Então terá esse sentido. A direção é esse e o sentido esse aqui. Então o vetor campo elétrico A. O vetor campo elétrico B agora tem um ponto e tem a carga negativa. Então vai ser produzido no infinito e vai findar na carga negativa. Então o vetor campo elétrico terá esse sentido. Aqui, ó, terá esse sentido. Então o vetor campo elétrico de B. E o vetor campo elétrico resultante, o que é que vai acontecer? Ele tem a mesma direção, sentido contrário. Um é para a direita e o outro é para a esquerda. Então, o vetor campo elétrico resultante vai ser o vetor campo elétrico resultante vai ser a diferença do vetor campo elétrico maior. Como é que eu vou saber quem vai ser o maior? Menor distância, provavelmente será o maior vetor. Então, posso dizer que seria vetor campo elétrico B menos o vetor campo elétrico A. Por que eu cheguei a essa ideia? Porque, ó, a distância que é menor, quanto menor for a distância, maior será o vetor campo elétrico. E a carga elétrica, em valores absolutos, é bem maior, vale 9. Então, será o vetor campo elétrico maior menos o menor. Então, vamos calcular aqui. Então, vou calcular o vetor campo elétrico de A. Então, a carga de A vale 4,10 a menos 6. A distância de A até o ponto P vale, ó, daqui para cá. Aqui, ó. Então, de A até o ponto P vale, ó, 2 mais 1 vale 3 metros. Então, vale 3 metros. Aí a constante eletrostática está aqui, esse valor aqui. Então, vou encontrar o vetor campo elétrico de A.
Então vai ficar assim, vai ficar 9,10 a nona, vezes o módulo da carga 4,10 a menos 6, dividido pela distância ao quadrado, no caso será 3 ao quadrado. Então, vetor campo elétrico é igual a 9 vezes 4 vai ficar 36,10 a 9 tira 6 vai ficar 3 sobre 3 ao quadrado dá 9. Então, vetor campo elétrico de A, vou colocar aqui, vai ser igual a 36 dividido para 9 vai ficar 4,10 a terceira Newton por Coulomb. Agora eu vou encontrar o vetor campo elétrico de B. Carga de B vai ficar menos 9,10 menos 6. A distância vai ficar distância de B, ó. De B, da carga de B até o ponto vale 1 metro. Então vou encontrar o vetor campo elétrico de B. Vai ficar de B ser igual a 9,10 a nona vezes o módulo da carga menos 9,10 a menos 6 sobre distância ao quadrado, 1 ao quadrado. Então, vetor campo elétrico de B é igual a 9 vezes 9 vai ficar 81,10 a 9 tira 6 vai ficar 3. Por que ficou positivo? Porque quando eu tiro dentro do módulo perde o sinal. Vai ficar positivo. 1 ao quadrado vai dar 1. De B é igual a 81 dividido para 1 vai dar 81,10 a terceira. Como havia falado, ó, o vetor campo elétrico será o maior menos o menor. Pela ideia que eu havia colocado, então o vetor campo elétrico de B é maior do que o de A. Por que vai ser vou subtrair, não somar? Porque tem a mesma direção e o sentido é o contrário. Ó. Um para a direita e o outro para a esquerda. Então, o vetor campo elétrico resultante, vou subtrair vetor campo elétrico de B menos vetor campo elétrico de A. Vetor campo elétrico de B vale 81,10 a terceira menos 4,10 a terceira. Ó, o 10 é o mesmo e o expoente também é o mesmo. Então, posso fazer essa operação. – 81 tira 4 vai ficar 77,10 a terceira Newton por Coulomb.